Bueno, meu amigo, meus amigos, eu estou aqui muito feliz, muito realizado, não pela rodada de futebol que eu vi ontem, mas pela sua audiência, pelo seu prestígio, pelo carinho com que você me acompanha, com que os que comentam, mesmo que os que me criticam, eu recebo bem os comentários, porque estão vendo os vídeos que eu faço. Então volto aqui a direto assunto no futebol, com a estreia do Ancelotti, a decepcionante estreia do Ancelotti nas eliminatórias, treinando a seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo, né, de México, Estados Unidos e Canadá. Bom, foi um jogo que reforça em mim a impressão que eu tive, que eu queria abrir com vocês aqui, o que é que eu penso hoje do futebol mundial. O futebol mundial hoje tem 3 categorias. A europeia, destacadamente a melhor, mesmo contando com muitos jogadores argentinos, brasileiros, equatorianos, né, uruguaios, peruanos. Mas a Europa, as seleções europeias estão muito acima. A Argentina é um caso à parte, não apenas porque é campeã do mundo e campeã da Copa América, mas também pelo fato de ser a campeã das eliminatórias já classificada em primeiríssimo lugar, distante de todos, e sejam quais forem os resultados das rodadas que faltam jogar. E o lixão do futebol mundial, que são os outros continentes fora da Europa, e o Brasil faz parte. Vocês me desculpem, mas o Brasil hoje não é nem o líder do lixão, porque está em 4º lugar nas eliminatórias, abaixo do Uruguai e abaixo do próprio Equador, né? E ali disputando com o Paraguai. Vai ter um jogo com o Paraguai na terça-feira, no estádio do Corinthians, e eu não estou muito otimista não, porque eu não sei se deu para o Ancelotti verificar no jogo de ontem qualquer coisa de aproveitável. O jogo foi muito, muito, muito ruim. Uma porcaria. Um jogo que não emocionou nunca. 0-0. Já é ruim, né? Mas tem 0-0 que emociona, que tem chance de gol. Não teve nenhuma chance de gol. Nenhuma chance de gol. Os goleiros não trabalharam para valer, não fizeram grandes defesas em nenhum momento do jogo. O jogo foi uma porcaria de jogo. E até mesmo um craque como o Caicedo, grande jogador do Equador, não brilhou como se esperava, apesar de ter sido, digamos, um destaque do jogo. Em relação ao Brasil, nós temos um destaque, mas um destaque negativo. Richarlison, pelo amor de Deus, agora eu vou falar como o Gerson, hein? Quem convocou o Richarlison? Terá sido o Rodrigo Caetano, o Juan, os assessores da CBF, que a CBF cedeu lá para ajudarem na convocação, o Ancelotti, ou o próprio Ancelotti, ainda impressionado com aquele golaço que ele fez na Copa da Ásia, hein? Terá sido, hein? Pelo que eu entendi das entrevistas, pode ter sido o próprio Ancelotti, mas a furada que o Richarlison deu dentro da área, desperdiçando uma das raras boas assistências do Vini Júnior, é tão antológica quanto o gol que ele fez na Copa, só que ao contrário. Então, eu espero que a partida do Richarlison tenha convencido o Ancelotti a não convocá-lo nunca mais, nem Ancelotti, nem qualquer outro técnico que assumir a seleção brasileira quando o Richarlison ainda estiver jogando. Espero também que essas especulações sobre a volta de Richarlison para o Brasil, principalmente para o Flamengo, sejam falsas, porque, pelo amor de Deus, o que ele está jogando é pedra na lua. Pior jogador em campo, né? A baranga do jogo, como diria o Gerson. Mas não foi só ele, não. Olha, se o Caicedo não foi assim tão brilhante, apesar de ter
mostrar por que ele é de mais categoria. E esse apontamento que eu faço aqui me reserva o direito de lhe dizer outra coisa sincera. Os dois jogaram pelo empate. Ou melhor, os dois jogaram pelo 0-0. O Brasil vai ao Equador jogar pelo 0-0 com o Equador, que não ganha do Brasil há 215 anos, como diria também o Gerson. 300 anos, sei lá. Realmente o Equador está na frente na classificação, mas o Equador é um freguês antigo do Brasil, né? Mas olha, nós temos visto aqui no Campeonato Brasileiro, pelo menos, o centroavante do Cruzeiro. Né? O centroavante do Cruzeiro é hoje o melhor centroavante do Brasil. Né? O centroavante do Botafogo, o Igor Jesus, está saindo do Botafogo. Né? Muito, muito, muito melhor do que o Richarlison, que não está jogando nada, apesar de ser titular num grande time da Primeira Liga. Né? Pois é. E ainda há outros centroavantes muito, muito, muito mais aproveitáveis do que o Richarlison, né, no futebol brasileiro. Né? Isso aqui é um reparo que eu faço. Eu não sei se quem convocou o Richarlison foi o Ancelotti ou se foi o Rodrigo Caetano. O que é certo é que e o Juan, né, que foi um grande zagueiro e parece que não está sendo um assessor técnico tão bom, mas eu quero dizer para vocês que o único jogador que entrou em campo ontem e que mostrou digno da seleção brasileira foi o Alex, quarto zagueiro do Lille, time de quinta categoria lá na França. Né? Jogou muito. Foi uma convocação do Ancelotti, ao que parece. Da mesma forma, eu acho também que quem teve uma atuação razoável, para boa, foi o Casemiro. Por que o Diniz e o Dorival não convocavam o Casemiro, que joga na Primeira Liga, depois de ter jogado muitos anos no Real Madrid, diante do que o Casemiro jogou ontem, que não foi uma partida espetacular, daquelas que ele fazia gol e tal, mas foi uma partida decente. Por que não convocavam mais o Casemiro? Né? É uma pergunta que se faz. A outra questão é a seguinte: espera-se muito da relação Ancelotti-Vini Júnior para melhorar o futebol do Vini na seleção. Não melhorou o suficiente para fazer um gol no Equador. O Vini Júnior, que foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA, não continua sem atuar bem na seleção brasileira, mesmo tendo técnico, o seu técnico que o fez jogar muito bem no Real Madrid. De qualquer maneira, o Vini Júnior não foi também nenhum assim, grande destaque negativo. Eu esperava muito mais do Gerson, porque o Gerson joga no Flamengo, ele não jogou na seleção. Até agora, não foi só nesse jogo, até agora. Teve uma atuação talvez não indigna, ou uma atuação medíocre. Não, teve uma atuação razoável, com o meio de campo até que não foi tão mal, até porque do meio de campo, pelo menos, impediu a abertura da contagem, porque a defesa, o tal do Wanderson na lateral direita, mas quem diabo que inventou esse tal de Wanderson? De onde tiraram esse lateral direito, tendo o Wesley na seleção, né? Que é muito melhor, apesar de não estar também jogando bem ultimamente, está sendo superado pelo seu ex-reserva lá no Flamengo, né? Pois é, Wanderson é de lascar, né? Eu sempre achei que o Estevão ia chegar na seleção
e ia lembrar o Pelé da Copa de 58. Tá longe, viu? O Estevão, que resolve as coisas para o Palmeiras, joga bem no lixão brasileiro, por enquanto. Na seleção teve um jogo horrível, passou muita bola errada, não fez uma jogada digna do Estevão. E o Vini Júnior é isso que a gente já comentou, né? Acho que vamos esperar agora o jogo do Paraguai, porque o Paraguai, com a sua vitória dessa noite, vem com tudo, hein? Aí para a Neoquímica Arena do Corinthians. De qualquer maneira, a culpa não foi do Ancelotti, não. Ou não foi só do Rodrigo Caetano e do Juan. A culpa é do futebol brasileiro em geral. Vocês não podem esquecer que o melhor jogador brasileiro e o artilheiro do campeonato brasileiro é um uruguaio, que nem titular na seleção do Uruguai, aliás, é reserva do De La Cruz, que também joga no Flamengo, é o Arrascaeta. E não são poucos os casos em que os clubes brasileiros hoje têm entre os seus melhores jogadores outros membros de seleções convocados para os outros países latino-americanos, sul-americanos principalmente, né? De qualquer maneira, você pode dizer que eu sou um chato, que exijo demais, mas eu não exigia demais. Ganhar do Equador, não, e o que é pior que não é ganhar do Equador, é empatar num jogo de comadre, um jogo vagabundo, um jogo de quinta. Fazer a onda que fizeram para a estreia do Ancelotti, para vir esse jogo de... Não, não vou dizer a palavra que merece o jogo, né? Não vou dizer. Vou respeitar você e vou ficando por aqui, porque eu estou muito, muito, muito estomagado com a hora e meia que eu perdi vendo essa porcaria de jogo de eliminatória de Copa do Mundo. O que é isso? A seleção brasileira, pelo amor de Deus, ainda ficam falando em Hexa, né? Deus no livre. Bom, direto ao assunto. Em té.